aí, pessoal, bem-vindos ao Mente Reflexiva, um espaço para você refletir e aprender sobre psicologia toda semana. O episódio de hoje, gente, eu quis trazer um pouco uma reflexão sobre as nossas necessidades emocionais dentro dos relacionamentos. Assim, eu vejo muito no meu consultório o quanto a pauta relacionamento, seja amoroso, seja familiar, seja de amizades, é muito recorrente e muitas vezes as dificuldades que a gente encontra nesses relacionamentos para conseguir se comunicar, para conseguir se sentir compreendido e até para se sentir suprido, né? Porque quando a gente se sente realmente ali conectado e acha que aquela relação tá satisfazendo a gente emocionalmente onde a gente precisa. E muitas vezes parte do processo de terapia é a gente aprender o que é importante pra gente, nomear, né, o que é importante, porque aí quando a gente nomeia, a gente consegue pedir pro outro, mas vem de uma parte da gente conhecer o que é importante pra gente e a gente saber nomear e pedir para o outro. Em qualquer relação. Aqui eu vou trazer mais o recorte das relações amorosas, porque eu acho que tem um trabalho muito intenso de comunicação, né? Afinal, dependendo do modelo, né, do qual você se relaciona, muita gente se relaciona estando ali direto com a pessoa, muitas vezes morando com a pessoa, vendo ela com uma frequência muito mais alta do que qualquer outra relação na sua vida, né? Tirando muitas vezes o seu trabalho, né? Que você também vai ver numa frequência altíssima, mas o seu parceiro ou sua parceira amorosa, assim, normalmente são pessoas que você vai ter que estar vendo todo dia, lidando todo dia, e muitas vezes convivência de casa e rotina e dia a dia, e aí eu entendo que é uma relação que vai demandar mais, é uma relação que vai demandar mais comunicação. E o que eu tô querendo nesse episódio aqui? O que eu vou usar como referência, né? Porque muitos episódios aqui eu uso alguns materiais de psicologia como referência, até pra gente ter um embasamento de uma teoria. Eu vou trazer uma escala aqui pra vocês. Volta e meia eu gosto de dar uma olhada em escalas. Eu não sou muito uma psicóloga que gosto de enviar escala pros meus pacientes, mas eu sempre gosto de ter uma noção de escala porque elas ajudam a gente a dar uma avaliada em alguma situação ou em algum conceito. A escala que eu vou usar é o inventário de necessidades, que ele é baseado na terapia do esquema, que é uma das terapias que eu faço formação. Eu descobri esse inventário, na verdade, assistindo uma aula da minha formação. Era uma aula sobre terapia de casal. Eu não sou terapeuta de casal, nesse momento não é uma abordagem que eu tenho interesse em me aprofundar tanto. Talvez, gente, fica aí para outros momentos da minha carreira. Mas como eu trabalho com pessoas que estão em relacionamentos, muitas vezes alguns conceitos de terapia de casal me ajudam bastante a expandir a minha cabeça, assim, sobre intervenções, sobre planos de ação que podem ser feitos para melhorar a relação. E aí hoje eu quero trazer para vocês esse inventário de necessidades, que eu vou compartilhar com vocês lá no nosso canal e lá no nosso Clube dos Reflexivos, né, que é o nosso grupo e nossa comunidade lá no WhatsApp, que eu sempre mando esse material extra por lá, até porque se vocês quiserem preencher esse inventário também, vai estar por lá. Então vai estar aqui no link da descrição do episódio pra vocês entrarem e pegarem esse material extra, né? Porque infelizmente aqui não tem muito como vocês verem e fazerem vocês mesmos essa atividade. Mas eu quero trazer aqui, gente, que esse inventário, ele traz 18 necessidades emocionais, assim, necessidades que você tem pra se sentir suprido na relação, pra gente avaliar se atualmente a sua relação ou seu relacionamento tá te suprindo e se não, pra gente também começar a aprender a diagnosticar aonde é que talvez não esteja bom, aonde é que precisa melhorar. E o interessante desse questionário, gente, é que ele tem duas colunas, né? Duas linhas assim pra você preencher. Vai ter ali escrito, né, qual é a necessidade emocional, pra você entender do que se trata, que a gente vai ir uma a uma aqui, mas você também vai ter que preencher o quanto isso é importante pra você e o quanto isso tem na sua relação. E são duas perguntas completamente diferentes. Então, enquanto você estiver ouvindo esse episódio, as duas perguntas que têm que estar lá no fundinho da sua cabeça é o quanto isso é importante pra mim e o quanto isso tem na minha relação. Porque, gente, se isso não é importante pra você e não tem na sua relação, é isso. Vida que segue o baile. Mas se você colocar, isso é muito importante pra mim, eu tô vendo que isso não tem na minha relação, aí é bandeira vermelha, é red flag, a gente vai ter que olhar pra isso. E a gente vai ter que entender por que não tá sendo suprido dentro da relação, até pra você poder pedir, né? Se isso é tão importante assim pra você. Porque tem graus de importância, gente. Tem gente que vai ter um grau de importância 1, vai ter coisa que vai ter um grau de importância 5 e outro 10. Os 10, aí a gente, anteninhas ligadas totalmente, mas um 5, será que é negociável? Será que não é negociável? E se tiver muito abstrato, posso até dar exemplos, assim. Será que o fato do seu parceiro ser brincalhão é tão importante quanto ele ser responsável? Talvez para algumas pessoas o fato da pessoa ser mais extrovertida é mais importante do que a pessoa ser tão responsável assim. E vice-versa. Então a gente tem que se entender muito no que a gente tá procurando das pessoas. E se você não sabe o que você tá procurando, aí talvez um processo de terapia possa te ajudar. A gente tá até aqui no link da descrição se você estiver procurando terapia também. Porque é importante a gente se conhecer pra gente também entender qual é o relacionamento que a gente quer ter e qual é o tipo de parceiro que a gente quer ter, gente. Porque as pessoas têm defeitos e qualidades e quais defeitos e qualidades a gente está disposta a sustentar. Então, vou começar a ler aqui as necessidades emocionais para vocês pensarem e pra gente começar a aprender a nomear o que é importante ter numa relação. E aí vocês vão vendo quanto cada um é importante e quanto cada um não é. Tem coisas aqui que talvez vocês pensem,
isso, sei lá, tanto faz ter isso daqui pouco me importa, isso daqui... Gente, tem gente que precisa disso? E tem outras coisas que vão falar, nossa, isso daqui é muito importante ter na minha relação. Então vamos lá, das 18 necessidades emocionais que precisam ser supridas muito ou pouco dentro das relações. A primeira é empatia, eu acho que é básico, assim, que é você sentir que o seu parceiro, ele te compreende no que você sente, no que você precisa, nos seus desejos, assim, que ele realmente tá ali te olhando e te enxergando da forma que você realmente é. Então é ele conseguir se colocar assim no seu lugar, né? Porque muitas vezes ele pode não ter passado experiências, as mesmas experiências que você passou, né? Não necessariamente vocês tiveram a mesma criação, as mesmas experiências de vida, mas ele consegue entender que as coisas te doem, consegue entender por que você almeja muitas coisas da forma que você almeja, ele realmente tá ali te vendo e tá te compreendendo. A próxima necessidade emocional é o amor. Gente, eu sei que isso é óbvio. Ai, meu Deus, no relacionamento amoroso tem que ter amor. Sim, gente, mas essa sensação de você se sentir amado e especial, não necessariamente sempre a gente tem nas relações. Muitas vezes, ao longo das relações, né, a gente pode estar sendo suprido e ao longo a pessoa vai mudando, a disponibilidade da pessoa vai mudando pra gente na relação e a gente mais não se sente mais tão amado e especial. E isso, pra mim, por exemplo, é importante numa relação. Outra necessidade emocional é a aceitação, né? Que é você se sentir aceita como você é, nas suas falhas e em tudo, assim. O que a gente tá querendo aqui é entender que não ter um parceiro tão crítico, porque a gente vai errar, as pessoas são falhas. A ideia não é que todo dia seja uma mancada, mas as pessoas têm que ter espaço dentro da relação para poderem ser falhas. E eu acho que a aceitação é importante também, é uma necessidade emocional que eu entendo porque ela tá aqui, porque a gente aceitar a pessoa nos defeitos e qualidades é difícil. E muitas vezes quando a gente tá sendo criticado o tempo inteiro, principalmente por alguém que ama a gente, é mais difícil ainda. Outra necessidade emocional também é a conexão, né? Se a pessoa compartilha com você os seus pensamentos mais profundos, os sentimentos, as suas necessidades, eu acho que são aquelas conversas, né, que a gente tem e que a gente se sente muito conectado com a pessoa e a gente sente que a pessoa tá se abrindo ali, ela tá mostrando quem ela é e tá querendo compartilhar o interno dela, o íntimo dela com a gente. E isso gera muita conexão, gente. Uma coisa que a gente tem que aprender um pouco na hora que a gente vai se relacionar com os outros é que vulnerabilidade gera conexão. A gente ser quem a gente é ali, sem muitas amarras, sem muito medo, é o que faz a gente estar mais conectado com as pessoas. E eu entendo que é muito difícil, dependendo, principalmente quem tem histórias de vida que não tiveram bons resultados, se botando ali vulnerável, mas a vulnerabilidade é sempre um caminho direto, assim, pra conexão com as outras pessoas. Outro ponto também, gente, é atração sexual. Então, assim, você se sentir sexualmente atraído pela pessoa. Ah, você vai falar, mas eu vou estar num relacionamento com alguém que eu não me sinto tão atraído. Olha, já vi de tudo, gente. No sentido de, muitas vezes a gente acha aquela pessoa incrível, é o bom moço, a boa moça que eu gostaria de ter do meu lado e tudo mais, mas não tenho tanto tesão, não tenho tanta atração. E aí acaba entrando numa relação que não existe tanto esse componente. Então, isso é importante de estar, e isso é uma necessidade emocional também, que precisa ser suprida. Outra necessidade emocional que também precisa ser suprida é lealdade, gente. Acho que a palavra por si só já diz tudo, mas é você ser leal e honesto, assim, com o seu parceiro e com a sua parceira, sobre o que você quer, sobre o que você tá fazendo, e isso também gera muita confiança dentro da relação. Outro ponto importante é respeito. Também muito básico, gente, mas também muito importante de ser frisado que respeito sim é uma necessidade que a gente tem, que é a gente tá do lado de uma pessoa que respeita as nossas opiniões, sentimentos e necessidades. Não é aquela pessoa que fica, ai, você gosta disso? Ai, nada a ver. Ai, vai ser muito dramática. nem sei, gente. Mas assim, isso já começa a me dar um ranço. Porque são aquelas pessoas que estão te invalidando o tempo inteiro, assim, como se as suas opiniões, a sua visão de mundo e tudo mais não valessem tanto, né? Algumas vezes a gente pode esbarrar com pessoas que diminuem a gente. E é muito importante as pessoas respeitarem as nossas opiniões. A gente não necessariamente vai sempre pensar igual ao nosso parceiro ou nossa parceira, mas o respeito é muito importante ter dentro da relação. Outra necessidade emocional que a gente também tem é de espontaneidade. Nossa, essa é uma palavra que eu acho que vocês devem ouvir eu falando no podcast várias e várias vezes. Eu falo isso no meu consultório, em sessão, várias vezes, porque é muito importante a gente ser espontâneo e autêntico. Talvez isso seja até uma necessidade emocional minha que eu preciso muito atender, de a gente ser aberto e espontâneo dentro da relação, sabe? Da gente poder ser a gente dentro da relação. E eu acho que tudo vai, muitas vezes calha da gente estar perto de pessoas que estão meio que celebrando a gente, no sentido de querem ver a gente sendo a gente. Não querem que a gente seja outra pessoa, não querem corrigir a gente, não querem criticar a gente, não querem cobrar a gente. Então, a gente poder ser espontâneo, falar as besteiras que a gente quer, fazer as brincadeiras bobas, sabe? Isso também é importante. E logo depois vem outra necessidade emocional, que é de brincadeira. Que é você poder ser positivo, brincalhão, assim, brincalhona dentro da relação. Eu acho que até a gente ativar esse lado nosso, não sei se a palavra certa é infantil, né? Mas mais bobo mesmo, de a gente poder só estar ali se divertindo
com a pessoa. Isso também é muito importante. Outro também ponto importante aqui é a gente tá falando de estabilidade, que também é uma necessidade emocional. Eu até me identifico, gente, porque estabilidade é uma necessidade emocional que eu tenho, assim, em muitos aspectos da minha vida. Que é a pessoa ser emocionalmente estável, não ser dramática, nem agressiva, assim. E eu acho que aqui os pontos eles vão começar a se misturar pra gente entender que as necessidades uma se conecta à outra, né? Mas a pessoa ser estável é você saber que a pessoa sempre vai poder estar ali com você, sempre que você precisar, a pessoa vai estar disponível pra te acolher, vai estar disponível pra te ajudar, que você não é um ambiente seguro, que é um ambiente que não vai ter julgamento, que não vai ter crítica. Então é essa estabilidade da pessoa poder sempre te dar esse padrão. Isso quer dizer que a gente consegue sempre? Não. E aí é que tá, que eu falei lá no começo, que a gente tem que ter espaço pra ser falho dentro da relação. Mas a estabilidade é como se a maior parte do tempo você soubesse que aquela pessoa tá ali pra você. Gente, vocês não têm noção do nível de calma que isso gera numa relação. Você saber que a pessoa tá ali. E você saber que se você desabar, você tem pra onde voltar. Então eu acho que essa estabilidade, pode dizer por mim, é muito importante, assim, ter uma pessoa estável e constante. Outra necessidade emocional também é a estrutura, assim, é a pessoa ser organizada, busca novos objetivos, novas oportunidades, assim, aquela pessoa que planeja, que tá pensando no futuro, que organiza, que não é aquele caos em pessoa. Isso também é uma necessidade, eu posso compartilhar com vocês que é uma necessidade emocional minha, até porque eu sou essa pessoa, mas tem gente que não, gente, tem gente que não tem, eu vejo assim, nos meus ciclos, em relacionamentos de amigas, assim, que tem gente que, na verdade, tem a necessidade até oposta, assim, de ter uma pessoa um pouco mais bagunçando, sabe? Os planos. Por isso que tudo isso que eu tô falando pra vocês até agora, gente, sempre se perguntem se é isso que vocês precisam, ou não, se talvez outros itens aqui que eu apontei como necessidade emocional são mais importantes pra gente se conhecer, né? Então, estrutura de organização, busca por nossos objetivos, oportunidades, eu acho que talvez uma pessoa mais disciplinada, assim, pode ser uma necessidade ou não pra você, mas ela também tá reconhecida como uma necessidade emocional que a gente pode ter dentro de uma relação. Outra necessidade emocional é o engajamento, que é a pessoa tomar iniciativa para que a gente tenha momentos prazerosos dentro da relação. Gente, isso daqui é tão importante. Nossa, isso daqui eu vejo muito consultório. Que é também você fazer a manutenção. O quanto você engaja pra fazer a manutenção da sua relação. E o quanto isso é uma questão pra você. Porque, por exemplo, você pode ser a pessoa que engaja pra fazer a relação funcionar e você está super feliz, porque as coisas estão sendo feitas do seu jeito, que vocês estão se relacionando, que vocês estão tendo tempo de qualidade juntos. E não é uma questão. Ou pode ser que você vire pra mim e fale, realmente, esse ponto aí que você tá me falando de necessidade, eu tenho essa necessidade na relação porque eu posso até prover momentos prazerosos, mas eu também gostaria que o meu parceiro tivesse essa iniciativa de momentos prazerosos. Então, fica aí pra vocês pensarem. Outro ponto é a responsabilidade. Então, é mostrar responsabilidade por coisas que são importantes. E, gente, pode ser a sua casa, crianças, filhos, se vocês tiverem, até a própria saúde, assim. Porque, mal ou bem, se você tem um parceiro ou uma parceira e você mora junto e a pessoa tem problema de saúde, isso vai acabar afetando a sua rotina também. E, gente, tirando preocupação, né? Você ama aquela pessoa, você não quer que a pessoa fique mal ou passe mal, ou enfim. Então, é responsabilidade, gente, não só pra coisas de vida adulta, né? De adulto prêmio, mas também responsabilidade consigo, né? Eu acho tão legal quando eu vejo, assim, nas pessoas, quando elas se cuidam mesmo. E elas são responsáveis consigo mesmo. Isso até incentiva positivamente, muitas vezes, a gente também a ter comportamento de responsabilidade também, seja de cuidados na saúde, cuidados na casa. Porque uma coisa que é muito importante estar falando aqui em tudo isso é, quando a gente dá, gente, a gente cria um ambiente que ajuda a proporcionar receber. Porque pode ser que o seu parceiro te dê alguns desses aspectos que eu tô falando até agora e talvez não te dê outros. Mas pode ser que o seu parceiro não é tão responsável, mas você é responsável e isso estimule responsabilidade. Então eu acho que ambientes saudáveis de relação estimulam boas práticas e bons comportamentos. Então, tudo isso que eu também tô falando, fiquem na cabeça que vocês estão... O episódio, a proposta foi vocês pensarem muito se vocês têm isso na sua relação ou não. Mas também se questionem se vocês também dão essas coisas na relação. Porque se você quer ser a princesa encantada ou príncipe encantado, né, receber uma dessas pessoas na sua casa, você também vai ter que ser a princesa e o príncipe encantado. Outra necessidade emocional aqui listada, gente. Prometo que daqui a pouco eu já tô acabando. Que é o meu parceiro e minha parceira perdoam os meus defeitos. Tem gente que, infelizmente, vai criticar a gente direto sobre alguns defeitos nossos e tem outras pessoas que vão aceitar. Isso também tá muito pra mim relacionado à aceitação, mas ter essa capacidade de perdoar os erros, gente. A gente não vai acertar sempre nas relações. Infelizmente, por mais perfeccionista que eu seja, eu também gostaria de acertar em tudo nas minhas relações. Então, é importante que haja possibilidade para perdoar erros e vocês seguirem em frente, sem que isso seja algo pra se jogar na cara depois e tudo mais. É realmente perdoar. Outro ponto também, uma necessidade emocional, é um cuidado. O seu parceiro ou sua parceira ser genuinamente, assim, caloroso e cuidar de você. Você sentir cuidado. Você vê que a pessoa tá ali por você, fazendo as coisas por você, verificando se você tá bem e tudo mais. E não é bobagem, assim. Talvez algumas pessoas aqui que são muito autossuficientes, a gente tem uma cultura, né, muito do autossuficiente, individualismo. Que, eu tenho que me bastar. Mas, gente, também é muito legal e muito mais leve quando tem gente cuidando da gente e a gente também está cuidando da gente, sabe? É um trabalho aí duplo
duplo de mão dupla. Outro aspecto também é valores. Isso é uma coisa, nossa, que eu analiso demais, assim, com os meus pacientes, que é se a pessoa compartilha os mesmos valores de vida, como as coisas devem ser feitas, o que é importante na vida. Então, por exemplo, se eu vou até me usar aqui como exemplo, assim. Se eu gosto de estabilidade, uma pessoa que tenha estrutura, né? Já começando a nomear, né? Pra gente aprender a nomear aqui, que a gente aprendeu no episódio. Assim, eu tenho que estar com uma pessoa que também valoriza isso, porque essa pessoa vai querer viver uma vida mais estável, mais organizada. Se eu tô com uma pessoa que não valoriza isso, isso vai refletir na forma como ela conduz a vida dela. Então, eu tenho que entender o que eu valorizo, e eu tô fazendo esse episódio até por uma forma, né, da gente ajudar a entender o que a gente valoriza e talvez o que a gente não valoriza tanto, pra gente escolher pessoas que estão de acordo. Esse negócio de opostos se atraem, e que relacionamento tem que ser difícil, vocês têm que conciliar muito, tem que sacrificar muito. Tem como ser menos, gente, mas vocês têm que pegar pessoas que estão alinhadas com a forma de vida que elas querem ter. Gente, e em coisas pequenas e em coisas grandes. Eu falei, talvez em rotina, mas eu também posso falar em relação a quero ter filhos ou não quero. Como é que a gente, como casal, vai pensar aqui em como a gente quer gastar dinheiro? A gente vai querer realizar sonhos juntos ou não? Cada um mora numa casa, a gente vai dividir quarto na casa, ou cada um vai ter um quarto na casa, assim, visões de vida parecidas. Gente, isso ajuda em muita coisa na hora de chegar a meio termos na relação. Outra coisa também é muito importante é liberdade pessoal. Assim, se a sua parceira ou seu parceiro, ele te encoraja a ter atividades que te interessam fora da relação. E olha isso que legal, né? Porque muitas vezes a gente vem com uma ideia, pra mim, um pouquinho enviesada, de que o relacionamento tem que ser o centro da nossa vida, que a gente sempre tem que dar dando prioridade pra nossa relação. E uma necessidade emocional que você pode ter é ter vida fora do seu relacionamento. E isso não é egoísta seu, isso não é tóxico seu. Você ter coisas pra além da sua relação na sua vida, eu acho até muito saudável e ajuda até a fazer manutenção da sua saúde mental. Então, não só você ter esse valor, mas você ter um parceiro que estimule esse valor, porque, gente, tem gente que é meio ciumento, até meio possessiva, vai te tratar como centro da vida e vai querer que você trate ela como centro da vida também. E aí, será que, se você tem essa necessidade emocional tão grande de ter uma liberdade pessoal, tá com alguém que é super grudento, ou sempre quer atenção, demanda atenção demais, não sabe, tem ciúmes de você ter hobby, sair com outros amigos. Assim, já tô ditando aqui várias coisas, gente, que eu acho um pouco problemáticas nas relações. Mas será mesmo que você vai se sentir suprido numa relação nessas condições, sendo que você precisa da sua liberdade pessoal? E a gente agora vai pro último ponto, que é disponibilidade. Eu sei que é óbvio, mas também é importante ser dito aqui, que é o seu parceiro ou sua parceira ser disponível e estar presente sempre que preciso para o que for necessário. Então, você saber que a pessoa está disponível. Não quer dizer que a pessoa vai responder seu WhatsApp, sua mensagem em 5 minutos, mas você saber que a pessoa vai te responder a mensagem, a pessoa vai te ligar de volta ou vai atender uma ligação de emergência se precisar. A pessoa vai estar disponível para ouvir quando você precisar desabafar. Isso não quer dizer que a pessoa tem que ser uma pessoa disponível 24 horas para você, mas a pessoa, ela tem disponibilidade para nutrir essa relação e fazê-la acontecer e estar ali para quando você precisar, que pra mim se conecta até um pouco com a estabilidade, né? Porque você pode estar disponível e se você é disponível e estável, então a gente sempre sabe que é um porto seguro pra voltar. Olha que coisa. Então a gente também agora, chegando no final do episódio, sabendo nomear todas essas necessidades emocionais que podem acontecer dentro de uma relação, a gente pode agora começar a fazer essas dobradinhas, assim, de como as coisas se conectam e porque muitas vezes ter um combo é importante. Pode ser que tem coisa aqui que eu falei que vocês não se identificam ou não seja uma questão pra vocês, e aí talvez vocês precisem menos nessa necessidade emocional. E tem coisas aqui que eu falei e vocês podem pensar: poxa, realmente isso daqui tá faltando na minha relação. Isso daqui eu tenho na minha relação, graças a Deus, porque isso daqui é muito importante de eu ter. É muito importante a gente se conhecer pra gente também entender, gente, quais são as nossas escolhas parceiros e quais são as escolhas mais acertadas pra gente. Não tem certo nem errado. Se você tá consumindo conteúdo, assim, de receitas de bolo, tem que ser um cara assim, ou uma mulher assim e tal, e assado. Gente, tem que ser a pessoa que funciona pra você e pro que você acredita e pro que você quer viver. E pessoal, se você chegou até aqui e você gostou desse conteúdo aqui, de aprender mais sobre necessidades emocionais aí dentro de relacionamento, deixa eu ver aqui, eu acho que você pode comentar um emoji dos 2 coraçãozinhos rosa. Eu gosto deles, assim, eles são meio pequenininhos comparado com os outros coloridos. Então comenta aqui. Não deixa de classificar esse podcast com 5 estrelinhas, porque ajuda muito a divulgar o meu trabalho e esse episódio chegar a mais gente. E também, pra continuar me ajudando, gente, ativa o sininho e segue o podcast, que assim vocês não perdem nenhum episódio novo. E também me ajuda aqui nas métricas pra crescer. E eu também quero deixar um convite pra vocês compartilharem esse episódio com alguém que gostaria de aprender mais sobre relacionamento ou como entender por que o relacionamento supre e por que não supre. Então, vou deixar aqui o convite pra vocês enviarem pra alguém esse episódio que vocês acham que deveria estar aprendendo aqui mais sobre relacionamentos. E se vocês tiverem interesse de se conhecerem mais, poder refletir sobre tudo isso que eu trouxe aqui no episódio, o link pra fazer terapia aqui comigo ou com alguém da minha equipe vai estar aqui embaixo também no episódio, junto com o link do canal, que eu vou deixar o conteúdo extra, que é esse conteúdo de mandar a escala pra vocês,
junto com clubes reflexivos que é a nossa comunidade, que aí vocês podem trocar com outras pessoas também que acompanham aqui o podcast. E não deixem de seguir a gente nas redes sociais, porque tem atualizações e outros conteúdos também no Instagram do podcast, que é @reflexivacast, e no meu Instagram, se vocês quiserem dar umas bisonhadas aí na minha vida, eu vou estar no @Ana Tereza Cavalcante, Tereza com H e Cavalcante com I, tá bem, gente? Então, beijão!